Senhoras e senhores deputados, vamos então, com um ligeiro atraso, iniciar a audição do Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Francisco André, a quem quero cumprimentar. Não tendo estado na última reunião, fui informado que a audição começará pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tive a oportunidade de questionar o Dr. Francisco André se pretenderia usar da palavra, como regimentalmente é uma sua prerrogativa, dispensou essa faculdade e, portanto, sem mais delongas, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Ascenso Simões, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Francisco André. Agradeço a sua presença nesta comissão de inquérito para nos ajudar a ponderar todas as implicações políticas do acontecido em Tancos. E não vou gastar o tempo que está destinado ao Partido Socialista, mas queria fazer 3 ou 4 perguntas que são para nós relevantes. A primeira pergunta é a seguinte: o Sr. Dr. Francisco André chegou às funções de chefe de gabinete recentemente, penso que no dia 1 de outubro, e quando chegou às funções de chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, o assunto Tancos já tinha largos meses. Pode dizer-nos se essa sua chegada foi acompanhada, no âmbito da transição de funções, com alguma identificação de dossiê, de preocupação, alguma relevância especial por parte da sua antecessora que nos possa ajudar a fazer o enquadramento do seu conhecimento e da sua iniciação, digamos assim, no processo de Tancos? Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom dia a todos os deputados. Queria, antes de mais, pedir desculpa por este ligeiro atraso que levou, passo o plenasmo, ao atraso no início dos trabalhos. Eu, de facto, iniciei funções apenas no dia 1 de outubro de 2018, bastante tempo depois dos acontecimentos de Tancos que estiveram na origem desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e quando iniciei em funções fui informado de que existia e existe no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro um dossiê sobre Tancos, um dossiê completo apresentado pelo Ministério da Defesa, que é a cópia do mesmo dossiê que foi entregue ao Parlamento, salvo erro, em março de 2018, com a identificação de todos os acontecimentos, factos e documentos sobre esta matéria. Portanto, é essa a informação e é esse o dossiê que está arquivado no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Doutor. Nós, nas audições que fizemos aqui com o Sr. Almirante Montenegro e com o Sr. General Vasconcelos, ficamos com a sensação de que os assessores militares do Sr. Primeiro-Ministro podiam não estar a desempenhar completamente as suas funções, ou pelo menos no entendimento que alguns grupos parlamentares fizeram das funções do assessor militar. A ideia que passou foi de que os assessores militares não eram ouvidos pelo Sr. Primeiro-Ministro e tinham uma participação intermitente no acompanhamento do processo de Tancos. Da sua experiência, pode dizer-nos como desenvolveu o trabalho com os assessores militares e como é que eles aportaram com as suas informações ao processo de Tancos numa perspectiva de acompanhar o Sr. Primeiro-Ministro numa leitura mais aprofundada do processo? Obrigado, Sr. Deputado. Como lhe disse, eu iniciei funções apenas no dia 1 de outubro de 2018, portanto trabalhei apenas e trabalho ainda com um dos assessores militares que já foram ouvidos, neste caso o Major-General Tiago Vasconcelos, que presta a sua assessoria naquilo que é o normal funcionamento do gabinete, na preparação da agenda do Sr. Primeiro-Ministro no que diz respeito às matérias da Defesa Nacional ou de acompanhamento das Forças Armadas, portanto, na preparação dessa agenda, na preparação das intervenções, na preparação de processos legislativos que tenham a ver com este setor. Sobre a matéria de Tancos, como lhe disse, todo este assunto já tinha acontecido quando eu iniciei funções e, portanto, não tem havido nenhum tipo de acompanhamento em especial por parte dos assessores militares, do assessor militar relativamente ao processo de Tancos, com exceção, claro, dos esclarecimentos que já foram prestados aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito pelo Major-General Tiago Vasconcelos, relativamente à interação que teve em outubro de 2018. Muito obrigado. O Sr. General Vasconcelos disse-nos que em outubro, nos dias entre o dia 9 e o dia 10, ou o dia 11 mesmo, tinha tido uma conversa com o Sr. General Martins Pereira.
que dessa conversa tinha tido conhecimento de um célebre memorando que circula como tendo sido escrito ou sendo da autoria do Sr. Major Brazão e do Sr. Coronel Luís Vieira, mesmo que aqui na Comissão não se tenha concluído bem quem era o pai da criança, mas a verdade é que o Sr. General Vasconcelos disse-nos aqui que tinha tido acesso a esse documento e que tinha tido acesso a uma cópia desse mesmo documento e que tinha entregue essa cópia ao chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Confirma essa circunstância? Muito obrigado, Sr. Deputado. Confirmo sim, tal como disse já o General Vasconcelos a semana passada aqui, no dia 11 de outubro de 2018, em face das diversas notícias que foram sendo veiculadas pela comunicação social acerca desse documento, o General Vasconcelos decidiu contactar o General Martins Pereira para perceber em concreto e com qual seria o detalhe ou a veracidade daquilo que estava a ser veiculado pela comunicação social. Deu-me conta dessa diligência que iria fazer com o General Martins Pereira, à qual eu não me opus e até à qual anuí, sendo que na sequência dessa diligência e desse contacto com o General Martins Pereira, no dia 12 de outubro de 2018, o General Vasconcelos recebeu da parte do General Martins Pereira esse documento e nesse mesmo manhã do dia 18 me entregou esse documento. Depois de entregue esse mesmo documento, o Sr. Conhecendo nós a sua competência e a sua seriedade, com certeza que entregou o documento ao Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obviamente que, em face da entrega desse documento por parte do General Vasconcelos, nessa manhã do dia 12 de outubro, eu entreguei, assim que recebi o documento e vi o seu conteúdo, entreguei o documento ao Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Doutor. Nós temos tido aqui na Comissão uma grande dificuldade em aceder a esse mesmo memorando. O Sr. Doutor pode facultar-nos cópia desse mesmo memorando ou, não podendo facultar-nos, pode dizer em abstrato o que é que esse memorando poderia dizer? Muito obrigado, Sr. Deputado. Este memorando ou este documento que foi entregue ao General Vasconcelos, que por sua vez me entregou, e como acabei de referir, no dia 12 de outubro, na manhã do dia 12 de outubro de 2018, eu entreguei ao Sr. Primeiro-Ministro. Eu posso facultar esse documento. Eu não sou parte digamos assim, há uma investigação em curso, mas eu não tomei conhecimento do documento nessa investigação. Eu tenho o documento comigo e entrego o documento, por uma questão de transparência e de cooperação, entrego o documento a esta Comissão Parlamentar, que fará o uso dele que assim entender. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu pedia então se o Sr. Doutor pudesse entregar ao Sr. Presidente esse mesmo documento e, para nos termos da lei, o Sr. Presidente avaliar se esse documento tem ou não qualquer limitação que possa ser distribuído e depois, pelas vias normais e pelas vias que forem consideradas pelo Sr. Presidente, ser distribuído pelos grupos parlamentares. E, Sr. Presidente, pela minha parte e nesta primeira ronda, não tenho mais perguntas a fazer ao Sr. Dr. Francisco André. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ascenso Simões. Segue-se agora o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar o Dr. Francisco André. Agradecer as questões às quais já respondeu. Iria passar um pouco à frente, tendo em conta também as respostas dadas pelo Sr. Doutor, em relação a esse documento o memorando, que irá entregar, ou que acaba de entregar, tendo em conta que não estou de posse desse mesmo documento, se poderá dizer que documento é esse em termos de se está timbrado, assinado em branco ou se efetivamente quais as características deste mesmo documento, tendo em conta que ainda não tive acesso ao mesmo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que a forma mais, e daí o motivo de eu ter entregue o documento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, para que os próprios membros da Comissão Parlamentar de Inquérito possam tomar conhecimento, avaliar e fazer a sua interpretação sobre o documento. Sobre aquilo que me pergunta em concreto, o documento não está assinado, não está datado, não é timbrado. É um documento em branco, sem nenhuma destas características. Obrigado, Sr. Doutor. Ainda em relação ao documento,
ele fala da recuperação das armas ou indicia alguma encenação da recuperação do material de guerra? Muito obrigado, Sr. Deputado. Como lhe disse, penso que a avaliação sobre o conteúdo do documento será mais facilmente feita por qualquer um dos senhores deputados do que indiretamente por mim, e daí, repito, ter entregue o documento à Comissão. Em todo o caso, resulta duas coisas que resultam evidentes, na minha opinião, deste documento. Uma, que de facto que há uma procura daquilo que consta daquelas páginas, que há uma procura em tentar proteger, digamos assim, o informador que terá levado àquele desfecho do processo, e que também resulta dali que o despacho da Sra. Procuradora-Geral da República de atribuir a condução deste inquérito à Polícia Judiciária não terá sido respeitado pela Polícia Judiciária Militar, mas, como lhe digo, esta avaliação ou interpretação será mais facilmente feita pelos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito em face do documento que foi agora entregue. Muito obrigado. Tendo em conta que, naturalmente, leu o documento, viu o documento, e considerando, portanto, a leitura que fez ao mesmo, viu nesse documento alguma responsabilidade do então Ministro da Defesa, do Primeiro-Ministro ou do ex-General-Chefe de Estado-Maior do Exército, portanto, numa eventual encenação em cumprimento, no seu entendimento, claro, obviamente? Como digo, Sr. Deputado, essa avaliação será feita facilmente pelos senhores deputados, mas daquilo que eu li do documento não resulta qualquer responsabilidade de nenhum dos órgãos ou responsáveis políticos referidos pelo Sr. Deputado. Muito obrigado. Tendo em conta que também nesse dia 12 de outubro de 2018, o ex-Ministro da Defesa apresentou a sua demissão, considera que terá havido alguma relação entre a entrega desse documento e o facto de ele ter vindo a público 2 dias antes, pelo chefe de gabinete, o General Martins Pereira, e a demissão do ex-Ministro da Defesa? Sr. Deputado, factualmente e cronologicamente, no dia 12 de outubro de manhã eu recebi este documento por parte do Major-General Tiago Vasconcelos, que eu tinha recebido por sua vez do General Martins Pereira, entreguei-o ao Sr. Primeiro-Ministro também nessa manhã, que tinha uma audiência, uma reunião de trabalho com o Sr. Ministro da Defesa já marcada antes da entrega deste documento, e o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro devolveu-me esse documento ao final da manhã, já depois dessa reunião com o então Ministro da Defesa, Professor Dr. Azeredo Lopes. Muito obrigado. E uma última pergunta. Considera que, no seu entendimento, terá havido alguma encenação da recuperação do material ou ter sido tratado simplesmente da recuperação do material de guerra? Essa avaliação será feita por esta Comissão Parlamentar de Inquérito e será feita no âmbito da investigação judicial que está em curso, e não me cabe a mim estar a fazer a avaliação, até porque a única coisa que tenho, que conheço é o que está, sobre essa parte, é o que está naquele documento, e aquilo tem sido veiculado pela comunicação social, portanto não me cabe a mim fazer essa avaliação. Obrigado pela resposta. Sr. Presidente, acabei as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia, Sr. Dr. Francisco André. Pedia-lhe que procurasse reconstituir a cronologia novamente, mas tentando indicar as horas aproximadas. Dia 11 de outubro, solicitou, a iniciativa foi do Sr. Chefe de Gabinete ou foi do Sr. Major-General Tiago Vasconcelos em procurar obter o documento? Muito obrigado, Sr. Deputado. O General Vasconcelos, neste dia 11, comunicou-me que, face às notícias, iria contactar o General Martins Pereira. Discutimos o assunto, pareceu-me que era, de facto, um bom caminho a tomar e, portanto, decidimos que seria uma boa diligência para perceber, de facto, o que estava a passar. Isso foi a que horas? De manhã, de tarde, à noite, de madrugada?
Eu não consigo precisar com exatidão, mas terá sido, penso que foi no período da parte da tarde do dia 11 de outubro. Não consigo precisar com exatidão. E informou o Sr. Primeiro-Ministro que tinha tomado essa diligência? Informei o Sr. Primeiro-Ministro de que estava em conjunto com o assessor militar a tentar perceber o que é que se passava face àquilo que estava a ser veiculado publicamente. É porque há aqui uma questão que eu confesso que não consigo entender, porque tivemos aqui também a chefe de gabinete do ex-ministro da Defesa Nacional, que não lhe ocorreu ligar ao seu antecessor a perguntar se tinha o documento. E, portanto, eu confesso que gostaria de perceber a cronologia desta tentativa de encontrar o documento. E por isso é que eu peço-lhe que procure recordar-se a que horas é que teve essa conversa com o Major-General Vasconcelos. Como lhe disse, Sr. Deputado, sobre aquilo que disse a anterior chefe de gabinete do anterior Ministro da Defesa Nacional, sobre isso não tenho qualquer comentário a fazer, sobre o que é que terá ou não feito. O que me recordo, de facto, recordo-me e tenho a certeza, de que no dia 11 de outubro o Major-General Tiago Vasconcelos conversou comigo sobre a necessidade de tentar percebermos o que é que estava em causa e terá sido, salvo erro, da parte da tarde, no dia 11 de outubro. No dia 12 de outubro de manhã, o General Martins Pereira entregou ao General Vasconcelos, ao início da manhã, este documento, que, por sua vez, veio ter comigo ao Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e que me o entregou. Na sequência dessa entrega, eu entreguei o documento ao Sr. Primeiro-Ministro, que tinha, como já lhe tinha referido, uma reunião antecipadamente marcada com o Sr. Ministro da Defesa Nacional de então, o professor Dr. Azeredo Lopes, e ao final da manhã, o Sr. Primeiro-Ministro devolveu-me o documento e eu guardei. Teve algum contacto com a chefe de gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional? Esse dia? Nesses dias? Não, que me recordo, não tive nenhum contacto com a chefe de gabinete. E, portanto, não sabia que diligências é que estavam a ser desenvolvidas no gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional para tentar obter o documento. Sr. Deputado, o que me recordo é que o Sr. Ministro da Defesa de então sempre assegurou que não tinha conhecimento deste documento. Tal como também o Sr. Primeiro-Ministro tinha assegurado no dia 10 de outubro, em sede de debate quinzenal aqui na Assembleia da República. No dia 12, assim que recebi este documento da parte do General Vasconcelos, entreguei-o ao Primeiro-Ministro e que foi a primeira vez que o Primeiro-Ministro teve conhecimento deste documento. Falou-nos no debate quinzenal. O Sr. Primeiro-Ministro, quando foi para o debate quinzenal, que foi, salvo erro, 11 de outubro, tinha conhecimento já das diligências que estava a desenvolver ou não? Sr. Deputado, se não me falha a memória, e creio que não falha a memória, o debate quinzenal foi no dia 10 de outubro e estas diligências foram feitas à tarde ou ao fim da tarde do dia 11 de outubro. É que eu tenho aqui o diário das sessões e diz 11 de outubro e, portanto, por essa mesma razão é que eu estou a citar esta data e estou a partir do documento que tenho aqui na minha mão. Aquilo que não posso deixar de notar, uma vez que teve validação do Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro, em resposta à deputada Assunção Cristas, sobre a questão do memorando, diz o seguinte: presumo que a senhora deputada também não tenha assistido ao depoimento e, portanto, eu disse simplesmente com base naquilo que leu na comunicação social, fruto de fugos da informação. Por isso, acho muito mau caminho fazer política com base em informações cuja obtenção resulta da prática de crimes. Diz também sobre a questão do memorando, fico, na resposta ao Sr. Deputado Fernando Negrão, fico verdadeiramente curioso em saber como é que o Sr. Deputado sabe se o documento é ou não é importante. Não querendo acreditar que Vossa Excelência tem acesso a documentos em segredo de justiça, ou que Vossa Excelência teve acesso a documentos que, pelos vistos, não deviam ser de circulação tão lata, como é que Vossa Excelência sabe se o documento é importante ou não é? A minha pergunta é esta. No entendimento do Sr. Primeiro-Ministro, parece que a obtenção deste documento consubstancia a prática de um crime de violação de segredo de justiça. O Sr. Chefe de Gabinete considera que recebeu instruções ou que o Sr. Primeiro-Ministro validou que o Sr. Chefe de Gabinete
procurasse praticar um crime de violação de segredo de justiça? É isso que está aqui em causa? A informação que eu tenho é de que o debate quinzenal, e tenho isso na agenda, portanto, não será uma questão de opinião, é uma questão de qualquer pessoa aqui conseguirá verificar. O debate quinzenal teve lugar no dia 10 de outubro de 2018, salvo erro, uma quarta-feira. Estas diligências tiveram lugar no dia 11 à tarde, ao final da tarde, sobretudo depois de já ter sido veiculado por diversas vezes na imprensa a existência deste documento e do seu conteúdo. E, portanto, nesse sentido, o assessor militar do Sr. Primeiro-Ministro entendeu, depois de conversar também comigo, que era importante perceber o que é que estava em causa e se era verdade ou não que existia este documento e se o General Martins Pereira teria ou não, como se dizia também na imprensa, entregue esse documento às autoridades judiciais. No dia 12 de outubro, o General entregou-me o documento que eu, por sua vez, por minha vez, entreguei ao Sr. Primeiro-Ministro no dia 12 de manhã. Não respondeu, foi à minha questão. Se o debate quinzenal é prévio e se o Sr. Primeiro-Ministro usa como argumento no debate quinzenal que obter o documento é crime de violação de segredo de justiça, se o Sr. Chefe de Gabinete validou essas diligências com o Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que é, no fundo, o entendimento do Sr. Primeiro-Ministro é que estaria a cometer um crime, ou então isto seria apenas um argumento para tentar arrasar a oposição no debate quinzenal? Era bom que esclarecesse isso. Sr. Deputado, sobre a qualificação como correu o debate quinzenal, deixo aos senhores deputados. Aquilo que lhe posso dizer é que o General Martins Pereira entregou ao assessor militar, Major-General Tiago Vasconcelos, o documento e, quando o fez, entendeu que não estava a incumprir nenhuma regra, nem incorrer em nenhuma violação do segredo de justiça. Terei que insistir. O Sr. Chefe de Gabinete considerou que estava a cometer um crime quando procurou obter este documento? Volto a repetir, Sr. Deputado, quando eu recebi o documento da parte do General Tiago Vasconcelos, recebi esse documento que lhe foi entregue pelo General Martins Pereira, que, ao ter-lhe entregue esse documento, considerou, objetivamente, porque o General Martins Pereira já tinha entregue esse documento às autoridades judiciais, que não estava a incorrer em nenhuma violação de segredo de justiça, e, nesse sentido, eu recebi o documento para se tentar perceber e compreender o que é que estava em causa e que estava a ser veiculado pela comunicação social. Portanto, não considerou o Sr. Chefe de Gabinete que estaria a cometer um crime, é isso? Eu considerei razoável e indicado que recebesse um documento que estava a ser amplamente publicitado e referido na comunicação social e que me pareceu necessário para perceber o enquadramento de tudo o que se estava a dizer sobre este assunto. Portanto, a acusação de crime seria só para a oposição é que não poderia. E gostava também, já agora, uma vez que o memorando foi entregue ao Sr. Primeiro-Ministro no dia 12, como é que explica que o Sr. Primeiro-Ministro tenha dito, e foi publicado no dia 26 de outubro de 2018, entre aspas, que não tinha conhecimento do memorando, nem através de Azeredo Lopes, nem através de ninguém? Considera que isto é uma afirmação correta por parte do Sr. Primeiro-Ministro ou é falsa? O Sr. Primeiro-Ministro não faz afirmações falsas e, portanto, quando fez essa afirmação no dia 26 de outubro, referia-se objetivamente a que no período anterior a 12 de outubro nunca teria recebido nem nunca teria tido acesso a esse documento. Sabe que não é feita essa precisão nas declarações? Eu não conheço nem tenho aqui a declaração em causa, mas posso assegurar é que o Sr. Primeiro-Ministro tomou contacto com este memorando a primeira vez no dia 12 de outubro de 2018, porque foi nesse momento em que eu lhe entreguei o documento. Mas em Sintra, na sexta-feira desse dia, aliás, dessa semana, no dia 25 de outubro, vários dias depois de já ter o memorando, o Sr. Primeiro-Ministro negava que alguém lhe tivesse entregue o memorando. Como é que explica isto? Volto a referir-lhe, Sr. Deputado, que o Sr. Primeiro-Ministro referiu isso, referia-se ao período anterior à entrega do memorando.
sabe que não é feita essa precisão aqui. Portanto, objetivamente, aquilo que acaba por haver é uma declaração falsa do Sr. Primeiro-Ministro. É isso que, na realidade, resulta da comparação entre aquilo que são as declarações que foram prestadas, quer pelo Major Tiago Vasconcelos, quer pelo Sr. Chefe de Gabinete, e aquilo que são as declarações que o Sr. Primeiro-Ministro faz ao país. Não tem essa noção. Volto a referir-lhe, Sr. Deputado, já lhe indiquei cronologicamente e factualmente como esta parte relativamente à entrega do memorando ocorreu e, portanto, essas declarações reportam-se, objetivamente, a um período anterior à entrega do... Desculpe, mas não reportam e não é feita essa precisão. Pode-nos explicar agora, novamente, em termos cronológicos, o processo de dia 12 da entrega dos documentos ao Sr. Primeiro-Ministro, por que horas é que foi, a reunião a que horas é que foi, e já agora, a que horas é que foi feito o convite para o novo Ministro da Defesa Nacional, se nos pode informar sobre isso? Então, repetindo, Sr. Deputado, no dia 12 de março, 12 de outubro de 2018, de manhã, o General Vasconcelos entregou-me este documento que tinha sido entregue pelo General Martins Pereira. Eu recebi o documento, em face do conteúdo do documento, entreguei o documento ao Sr. Primeiro-Ministro. Isto terá sido durante a manhã, não consigo precisar a hora, mas terá sido ao início, meio da manhã. O Sr. Primeiro-Ministro tinha marcado para esse dia uma reunião com o Sr. Ministro da Defesa de então, o Professor Dr. Azeredo Lopes, e depois dessa reunião o Sr. Primeiro-Ministro devolveu-me o documento. E em relação às diligências para a substituição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, tem ideia de a que horas é que começaram? Não tenho conhecimento sobre as diligências para o convite do Sr. Novo Ministro da Defesa Nacional. O que posso dizer é que tenho a convicção, porque discuti brevemente com o Primeiro-Ministro sobre o assunto, que o Sr. Primeiro-Ministro recebeu o documento, teve essa reunião com o Sr. Ministro da Defesa Nacional e ficou com a plena convicção também que o Sr. Ministro da Defesa Nacional teria tido contacto com o documento apenas nesse dia e que teria sido a primeira vez que tinha tido acesso também a este documento. E a questão de toda a ocultação que, no fundo, nos disse aqui em relação ao conteúdo do memorando, de que a Polícia Judiciária Militar tinha desenvolvido diligências à revelia daquilo que tinha sido decidido pela Sra. Procuradora-Geral da República. Ficando com essa convicção, não trocou essas impressões com o Sr. Primeiro-Ministro ou trocou essas impressões com o Sr. Primeiro-Ministro? Como disse, apenas discuti brevemente com o Sr. Primeiro-Ministro no momento em que lhe entreguei o memorando e no momento em que recebi o memorando de volta da parte do Sr. Primeiro-Ministro, portanto não entrei no conteúdo do documento. Quanto ao conteúdo do documento, eu volto a referir que, tendo feito a entrega do documento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, acho que, por uma questão de transparência, acho que isso ajudará à persecução dos trabalhos nesta Comissão e os senhores deputados poderão avaliar em concreto perante o documento o que é que dele consta. Mas disse-nos que tinha ficado com essa convicção. Eu disse que da minha interpretação do que está nesse documento, cuja autenticidade ou veracidade, a única coisa que posso atestar é que me foi entregue pelo General Vasconcelos e que lhe foi entregue a ele pelo General Martins Pereira, como sendo o mesmo memorando que já tinha sido entregue às autoridades judiciais, é que resultam duas coisas do conteúdo desse memorando, que poderão confirmar quando fizerem a sua análise, que há de facto ali uma preocupação relativamente à proteção do informador e que de facto terá havido uma atuação da Polícia Judiciária Militar, como disse o Sr. Deputado, à revelia daquilo que tinha sido definido pela Sra. Procuradora. Desculpe, não foi como é que eu disse, foi como disse o Sr. Chefe de ser à revelia do Ministério Público, não foi a declaração minha, foi do Sr. Chefe de Gabinete. É o que me parece resultar do documento. E não trocou impressões com ninguém sobre aquilo que, no fundo, é uma atuação particularmente grave da Polícia Judiciária Militar, não trocou impressões com ninguém sobre isso? Não.
guardou para si? Sr. Deputado, o documento que foi entregue pelo General Vasconcelos foi entregue ao Sr. Primeiro-Ministro, que, entretanto, teve uma reunião com o Sr. Ministro da Defesa de então, que já estava marcada. A partir daí, é público que, nesse mesmo dia, o então Ministro da Defesa apresentou a sua demissão. Portanto, a partir desse momento, a investigação judicial está em curso. Portanto, parece-me que essas matérias... Repare, aquilo que nós percebemos é que, entretanto, o Sr. Ministro da Defesa Nacional tinha, na véspera, ordenado uma auditoria à Polícia Judiciária Militar. Essa auditoria nós já a temos e praticamente, enfim, não vou pronunciar-me sobre ela, mas levou a que o novo Ministro da Defesa Nacional tivesse que ordenar, por sua vez, também uma inspeção. Portanto, pelos vistos, essa auditoria não serviu de nada e, portanto, eu gostaria de perceber qual é que foi a reação em relação àquilo que foram factos graves relativamente ao funcionamento da Polícia Judiciária Militar e que foram levados até ao conhecimento do poder político, por 2 vezes. Uma no dia 18, quando foi entregue ao General Martins Pereira, aliás, perdão, 20, ao General Martins Pereira, bastante um ano antes, e depois, novamente, ao poder político, quando o Sr. Major-General Tiago Vasconcelos lhe entrega a si. E parece que não há absolutamente reação nenhuma. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como sabe, foram feitas várias diligências pelo Ministério da Defesa Nacional. O Sr. Deputado acabou de referir 2, uma auditoria e uma inspeção à Polícia Judiciária Militar, que parece ser o caminho correto para perceber e apurar se de facto tudo correu termos dentro da legalidade. Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado, a quem dou a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria começar por agradecer o depoimento, agradecer o esclarecimento. Eu cheguei atrasado devido a transportes públicos e não tinha comboio mais cedo para chegar a... Não, o comboio chegou a horas. Não há comboio mais cedo para a cidade de Lisboa do que aquele que eu vim. Dar nota do seguinte, eu só queria fazer uma pergunta porque... qual é, no seu entendimento, a relevância do documento entregue? Porque estamos a falar de um documento que é entregue ao gabinete do Primeiro-Ministro, mais coisa, menos coisa, praticamente 1 ano após o reaparecimento das armas, e em que esta questão começa a suscitar dúvidas, não é? Portanto, perguntar-lhe se, do ponto de vista do gabinete, ele tinha uma relevância que era extraordinária, ou, como disse, ele estava a ser amplamente difundido e a sua utilização foi meramente para reagir e estar em cima dos acontecimentos. Porque parece-me ser mais esse caso do que o outro. Mas eu acho que aos responsáveis políticos que tiveram conhecimento do documento, em tempo útil, o que se deveria ter sido feito era comunicar à Justiça. Isto é, qualquer pessoa tem a obrigação de comunicar um crime quando está face à sua... tem informação relativamente a esse mesmo crime. Neste caso concreto, essa questão colocava-se ou não se colocava de todo? Porque, a partir desse momento, não tem relevância do ponto de vista da Comissão Parlamentar de Inquérito, na minha opinião. Portanto, era esta a pergunta que lhe queria colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Este documento, quando foi entregue pelo Major-General Tiago Vasconcelos, já tinha sido previamente entregue pelo General Martins Pereira às autoridades judiciais e, portanto, o contributo para a investigação judicial em curso estava feito e, como diz e bem, era preciso perceber, face àquilo que estava a ser veiculado na comunicação social, perceber o enquadramento e do que é que estávamos verdadeiramente a falar. O General Vasconcelos tomou essas diligências com a minha concordância para percebermos em concreto do que é que estávamos a falar. Sinto-me esclarecido, porque era importante... Eu sabia disso, quer dizer, era importante dar este contexto, porque o documento era grave se tivesse chegado ao gabinete do Primeiro-Ministro, não tivesse sido reportado à Justiça, se ainda não tivesse sido feito. Na medida em que foi feito, perde qualquer relevância do ponto de vista daquilo que é a obrigação que o Primeiro-Ministro teria de comunicar essa informação ao Ministério Público. Tem outra relevância sim, mas é do ponto de vista político, mas isso já percebemos qual é. Do ponto de vista da Comissão Parlamentar de Inquérito, não tenho mais nenhuma pergunta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. O Sr. Deputado Mato Rosa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas deputados e o Dr. Francisco André, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Agradeço a sua presença nesta comissão. Não é fácil colocar mais questões. A maior parte ou a totalidade já foi colocada, mas não queria deixar de fazer aqui um pequeno ponto de situação. E há uma questão que não ficou bem esclarecida quando teve aqui o assessor militar na comissão. Qual é o papel e quais são as competências do assessor militar? E já focou, em parte, qual é o relacionamento, e se o assessor militar só se relaciona com o chefe de gabinete e nunca fala com o primeiro-ministro, só para ficar esclarecido a quem é que reporta o assessor militar, como é que é feito o reporte da sua atividade, se a atividade do próprio assessor militar é combinada com quem, com o primeiro-ministro, com o chefe de gabinete. Era esse esclarecimento para já que gostava de que deixasse aqui na comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como lhe disse, eu iniciei funções no dia 1 de outubro de 2018, portanto trabalhei essencialmente não, trabalhei apenas com este assessor militar, Major-General Tiago Vasconcelos, que esteve cá há cerca de 2 semanas, e o que lhe posso dizer sobre isso é que não há uma regra completamente rígida, ou seja, o assessor militar acompanha todas as matérias que digam respeito à Defesa Nacional e às Forças Armadas, desde logo quando a agenda do Sr. Primeiro-Ministro incide sobre esse setor e, portanto, seja na preparação das intervenções, na preparação do enquadramento do que é que se está a passar ou do que é que vai decorrer. Também trabalha bastante sobre o processo legislativo quando tem implicações, uma vez mais, no setor da defesa ou das Forças Armadas e reporta com regularidade aquilo que são as atividades e os acontecimentos que vão tendo lugar neste setor. Reporta diretamente ao chefe, a mim, neste caso, enquanto chefe de gabinete, e reporta com bastante regularidade, tal como reporta diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro. Há momentos em que tem reuniões só comigo, há momentos em que tem reuniões também com o Primeiro-Ministro e que contacta diretamente com o Primeiro-Ministro para o manter informado das situações que entende serem importantes, serem do conhecimento do Primeiro-Ministro. Dou-lhe um exemplo muito simples. No caso das Forças Nacionais Destacadas, cada vez que há uma atuação de uma Força Nacional Destacada que implica alguma sensibilidade, alguma questão para a segurança, o Sr. Assessor Militar, obviamente, que informa diretamente o Sr. Primeiro-Ministro, tal como também me informa a mim. Portanto, sobre essa questão de se há ou não reuniões do assessor militar com o Sr. Primeiro-Ministro, há reuniões do assessor militar com o Sr. Primeiro-Ministro, tal como há reuniões do assessor militar só comigo, dependendo, claro, em razão da matéria. Muito obrigado, Sr. Portanto, ficou confirmado que o assessor militar lhe entregou, já lhe comunicou que iria pedir, e se achava bem, e achou, e concordou o tal memorando. Foi-lhe entregue, já escalpelizámos aqui toda a cronologia com horas, minutos, a que horas é que foi entregue, como foi entregue, a quem foi entregue. Há aqui uma questão que lhe coloco, portanto, este documento que não está timbrado, é um papel em branco, não está assinado e relata só o que aconteceu no fundo. Além deste documento, existem no tal dossiê que o Sr. Doutor referiu, que está no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, existem outros documentos que chegaram, entretanto, e quais, se for possível, existem ou não outros documentos além do dossiê normal que nós temos aqui na Assembleia, como referiu, na Comissão e para além da Comissão nós não temos este memorando, portanto existe já um documento que não é igual neste dossiê, e se existem outros documentos para além deste documento. Não, este memorando, este documento, foi entregue, de facto, no dia 12 de outubro de 2018, já depois da entrega do dossiê ao Parlamento, e o dossiê que está arquivado no Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro é exatamente o mesmo dossiê que foi entregue aqui no Parlamento e que eu penso que será do conhecimento dos senhores deputados.
As conversas que teve com a Ação Militar e com outras pessoas no curto espaço de tempo, entretanto, estamos aqui um bocado emparadados nestas datas, mas é natural, não vale a pena. Falou ou alguma vez lhe foi referido nesta questão a questão que existia uma investigação paralela desenvolvida pela PJ Militar? Não, Sr. Deputado, nunca me foi referido e essa percepção, além daquilo que era veiculado pela comunicação social, foi uma percepção que também tive ao ler aquele documento a que os senhores deputados terão, espero eu, acesso, mas antes disso não, nunca tive nenhuma conversa e a informação que tinha sobre isso era aquela que também estava veiculada pela comunicação social quando começaram a sair algumas notícias sobre o assunto. Quanto ao anterior, eu recordo que entrei em funções apenas, de facto, no dia 1 de outubro de 2018, muito tempo depois dos acontecimentos de Tancos, seja quanto ao furto, seja quanto à recuperação e aparecimento do material. Acha que posso inferir ou posso ficar com a ideia que a tese de encenação só a partir deste momento em que foi entregue este memorando é que passou a ser discutida no gabinete do Primeiro-Ministro e por si e pelo outro militar? Acha que posso dizer isto? O deputado pode ou não pode dizer, é uma prerrogativa. Isso é correto, eu só estou a perguntar e percebeu bem. Se é correto, então eu reformulo a pergunta. Não precisa, eu preciso. Acha que é correto, e estou a falar a verdade, que se disser que só a partir deste momento é que portanto, a partir deste momento no gabinete do Primeiro-Ministro, o Assessor Militar, o chefe de gabinete, o próprio Primeiro-Ministro, o Ministro da Defesa, portanto, quem é que passaram a conhecer só a partir desta data a questão da encenação? Muito obrigado, Sr. Deputado. Como disse, só no dia 12 de outubro é que recebi este documento. Antes disso haveria algumas notícias na comunicação social. Quanto à qualificação desses acontecimentos, há uma investigação judicial em curso e, portanto, não me cabe a mim pronunciar sobre a qualificação em concreto do que é que se passou. Há uma investigação judicial em curso que ainda está a decorrer e há esta Comissão Parlamentar de Inquérito que pode também apurar as responsabilidades e tirar as suas ilações. O que lhe posso dizer é que, em face das notícias da comunicação social, recebemos, e das diligências do nosso assessor militar, recebemos este documento no dia 12 de outubro, que, volto a referir, é um documento não timbrado, não assinado e não datado. Muito obrigado. Voltava aí à reunião entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro da Defesa, que ocorreu a 12 de outubro. Esta era uma reunião era uma reunião normal, que estava marcada, ou era uma reunião extraordinária entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa? As reuniões do Sr. Primeiro-Ministro com os ministros são sempre reuniões normais, portanto não consigo qualificar como... Regular. Posso ter, Sr. Deputado, é que eu sabia que essa reunião já estava antecipadamente marcada, a eu ter recebido o documento e já estava antecipadamente marcada, se não estou em erro, antes destas diligências do nosso assessor militar para tentar perceber o que é que se passava com as referências a um dito memorando. Acha que foi este memorando que foi a gota d'água para a substituição do Sr. Ministro? Sr. Deputado, sobre isso terão a oportunidade de ouvir o então Ministro da Defesa, o professor Azeredo Lopes, também terão a oportunidade de ouvir o Primeiro-Ministro sobre esse assunto. Não vou aqui... Não tenho nenhuma opinião sobre se isto foi ou não a gota d'água. Aquilo que lhe posso dizer e que também já tinha dito em resposta a outro senhor deputado é que da breve reação e do breve contacto que tive nesse mesmo dia com o senhor Primeiro-Ministro, que, como foi transmitido, é que o senhor Primeiro-Ministro também ficou com a convicção e com a certeza de que o senhor Ministro da Defesa de então tinha tomado conhecimento e tinha visto este documento pela primeira vez nessa mesma manhã, no dia 12 de outubro. Desde que tomou posse, portanto, estamos a falar de 10 dias, 11 dias, falou ou não, é uma imprecisão que eu não consegui
perceber o que é que se tinha, porque acho que respondeu a essa questão. Falou com o chefe de gabinete do Ministro da Defesa, falou com o próprio Ministro da Defesa antes do dia 12 sobre este assunto, sobre a recuperação de material? Não falei, como disse bem, eu só tomei posse no dia 1 de outubro e, portanto, não tinha tido ainda tempo para falar com todos, para tomar conhecimento de todas as matérias e, portanto, não falei com o então Ministro da Defesa nem com o chefe de gabinete sobre este assunto. Foi o Sr. Ministro que pediu a demissão ou foi o Primeiro-Ministro que demitiu o Sr. Ministro? Ou chegaram a um consenso sobre isto? Sabe alguma coisa sobre isso? Vou ter que lhe responder o mesmo que já lhe disse há pouco. Terá a oportunidade de colocar essa questão ao Sr. Ministro de então, o professor Dr. Azeredo Lopes, mas, em todo o caso, aquilo que foi público no próprio dia foi a publicação da carta de demissão do Sr. Ministro da Defesa. Mas, como lhe digo, terá a oportunidade hoje penso eu, de colocar essa questão ao professor Dr. Azeredo Lopes. Não me pode esclarecer em relação se foi este memorando que foi a gota d'água que levou à admissão do Sr. Ministro, nem se foi o Sr. Ministro que pediu a demissão, nem se foi o Sr. Primeiro-Ministro. Sendo assim, e agradecendo a sua disponibilidade, neste caso pouco me ajudou, mas agradeço, no entanto, a disponibilidade de estar aqui e sabendo eu também, como lhe referi, que terei hoje à tarde o Sr. Ex-Ministro da Defesa em audição aqui na Comissão e também colocaremos as perguntas devidas ao Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dra. Francisca André. Muito obrigado, Sr. Deputado Chamado Rosa. Para uma segunda ronda, a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Como sabem, a segunda ronda, diferentemente do que sucede com a primeira, as perguntas são colocadas de modo contínuo e após a conclusão da qual o depoente prestará os esclarecimentos. Portanto, pedi ao Dr. Francisco André a amabilidade de ir apontando as questões que forem colocadas e dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Ascenso Simões. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O debate quinzenal foi no dia 10 de 2018 e a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro começa assim: 321 mil postos de trabalho, este é o total dos empregos criados desde o início desta legislatura. Talvez o esquecimento não seja tanto pelas afirmações do Sr. Primeiro-Ministro a propósito de tanques, mas talvez seja mais pelo facto desta conquista dos 321 mil postos de trabalho do início da legislatura até à altura. Sr. Presidente e Sr. Dr. Francisco André, em nenhum momento, na semana de 20, em que o Sr. Primeiro-Ministro fala sobre esta matéria, se refere a qualquer circunstância posterior à admissão do Sr. Ministro da Defesa. Ou seja, o Sr. Primeiro-Ministro, nas referências que faz, na semana de 20, fala sempre, em todas as circunstâncias, das realidades anteriores à admissão do Sr. Ministro da Defesa. E elas são claras em todas as notícias dos jornais. A segunda questão é a questão relevante, ou seja, o Sr. General Martins Pereira tem um documento que entrega ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, ao seu assessor militar. Esse documento é entregue pelo chefe de gabinete ao Sr. Primeiro-Ministro. Este documento, na perspectiva do Sr. Primeiro-Ministro, é um documento político relevante. E está tratado no âmbito do processo através da sua relação entre o General Martins Pereira com o processo. Portanto, não há aqui nenhuma dúvida sobre a tramitação deste documento, que deve ser avaliado sob o ponto de vista político e foi avaliado sob o ponto de vista político, com certeza. A terceira questão, que é muito relevante, é que o Sr. Ministro Azeredo Lopes informou, a carta é conhecida, e as suas afirmações também são, que o seu conhecimento sobre o memorando, sobre esse documento em branco, se verificou poucas horas antes da sua própria admissão. Portanto, o que é relevante desta audição e da sua vinda é o facto de nós termos hoje um documento que é importante sob o ponto de vista político para que a Comissão possa também avaliar as consequências políticas
do que aconteceu em Tancos. E, portanto, em nome do Partido Socialista, só me compete agradecer-lhe a sua vinda, sendo que estas minhas considerações não carecem de qualquer resposta. Muito obrigado. Bom, Sr. Deputado João Vasconcelos, faça favor. Sr. Presidente, não tenho questões a colocar. Muito obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de ouvirmos o depoimento do Sr. Deputado Ascenso Simões, acho que é importante fazermos algumas perguntas ao Sr. Chefe de Gabinete, Sr. Primeiro-Ministro. E eu compreendo a dificuldade em que ele se encontra aqui entre aquilo que é a matéria de facto à qual tem que responder e não tem como não responder, e aquilo que é o dever de lealdade que tem para com o Primeiro-Ministro. E esse, aliás, é um problema que nós temos verificado ao longo daquilo que têm sido estas mesmas audições e relembro. O anterior chefe de gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional, General Martins Pereira, recebe o documento, telefona ao Ministro da Defesa Nacional, não nega que tenha entregue o documento ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, mas também não confirma, ou seja, ficamos num limbo. O que é um facto é que esse documento não é registado. Tornando-se público esse mesmo documento, através da comunicação social, depois da operação Ubris, por parte da Polícia Judiciária, nós temos a sucessora do General Martins Pereira, a chefe de gabinete do Ministro da Defesa Nacional na altura, que é uma pessoa próxima do Sr. Primeiro-Ministro, é bom lembrar. Era a Ministra das Finanças do Sr. Primeiro-Ministro na Câmara de Lisboa, era a vereadora das Finanças dele. Portanto, a dizer que procurou o documento, não encontra o documento e não se lembra de telefonar ao seu antecessor para saber se ele teria o documento. Quem se lembra de o fazer é o Sr. Dr. Francisco André e, na sequência da recepção desse mesmo documento, entrega ao Sr. Primeiro-Ministro, como é óbvio qualquer chefe de gabinete o faria, e o que nós não podemos deixar de sublinhar é a incongruência daquilo que são as declarações no âmbito político relativamente a esta mesma matéria. Entre um Sr. Ministro da Defesa Nacional que diz que não sabe, nunca houve documento, desconhece completamente a existência de documento, diz que não foi entregue nenhum documento, quando sabemos que foi entregue, e aquilo que são as declarações do Sr. Primeiro-Ministro no debate quinzenal, a dizer que a obtenção desse documento seria violação do crime de segredo de justiça, admitimos nós, terminado o debate quinzenal, que tenha dado instruções ao seu chefe de gabinete para obter esse mesmo documento. Pelos vistos, tudo vale na argumentação que é usada nos debates quinzenais. E a seguir, do mesmo modo como o Sr. Primeiro-Ministro, de forma absolutamente leviana, disse que tinha sido recuperado todo o material com base num comunicado em que foi, aliás, dito aqui pelo Sr. Assessor Militar do Sr. Primeiro-Ministro, que não era possível fazer aquelas declarações, não é? Vem o Sr. Primeiro-Ministro, já tendo conhecimento do documento, no dia 25 de outubro, dizer que não conhecia o documento, sem colocar a questão do ponto de vista cronológico, que era não conhecia no passado, agora já conheço, até porque ele tinha acabado de dizer no debate quinzenal que a simples obtenção desse documento era violação de segredo de justiça. E, portanto, o que nós percebemos é que vale tudo para tentar varrer Tancos para debaixo do tapete. E foi isso que foi a atitude que o Governo teve. Foi registado este documento que foi entregue pelo Sr. Major-General Vasconcelos, foi registado na documentação do gabinete do Primeiro-Ministro? Há esse registro? Ou estamos também perante um daqueles documentos que fica guardado e que está apenas em algumas pastas ou em alguns telemóveis para ser utilizado quando tal é considerado útil?
E, portanto, nós aquilo que percebemos é que num documento que tem a gravidade na interpretação do Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, de indiciar uma violação das instruções da Sra. Procuradora-Geral da República, chefes de gabinetes e responsáveis políticos tinham conhecimento do que estava a acontecer e nenhuma atitude quiseram tomar. Essa é que acaba por ser a única conclusão possível. Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Jorge Machado, faça favor. Gente, não vou fazer declarações para a ata ou para a comunicação social, vou limitar-me às perguntas e perguntar ao Sr. Doutor se um documento que não está datado, se não está assinado, que se não tem identificação possível, se ele pode ser arquivado, dar entrada oficialmente no registro. Se é admissível esse tipo de comportamento, porque muitas vezes se refere a esta questão de se deu entrada, se não deu entrada, é perguntar se é possível dar entrada com um documento que não está datado ou não está assinado nos arquivos de qualquer entidade pública que trata destas matérias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Está agora concluída esta ronda e dava a palavra então ao Dr. Francisco André para responder às questões que eventualmente tenham sido colocadas. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Bom, sobre as questões que foram colocadas, gostaria apenas de deixar claro que, primeiro, não há nenhuma dificuldade nem nenhuma contradição entre a lealdade ao Primeiro-Ministro, que é total, e o respeito à verdade que se me impõe através das declarações nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Depois gostava de referir uma vez mais, para que não restem dúvidas, sobre a cronologia dos factos. No dia 10 de outubro, no debate quinzenal, o Sr. Primeiro-Ministro assegurou ao Parlamento que não tinha conhecimento de nenhum documento nem deste memorando. Só no dia 12 de outubro de manhã é que teve conhecimento desse memorando quando eu lhe fiz essa entrega, e as declarações que já foram aqui referidas, já mais próximas do final do mês de outubro, referiam-se objetivamente ao período que antecedeu a demissão do Sr. Ministro da Defesa. Portanto, não era possível, de facto, não é possível ser lido nem compreendido de outra forma. Quanto à questão do registro e do arquivo das condições de guarda do documento, não há aqui nenhuma questão, nem nenhuma dificuldade sobre o registro. De facto, não está entrada nem se registra um documento que não é assinado, datado ou timbrado, não é fácil formalizar a entrada em registro disso, mas mais importante, e que eu gostava de sublinhar, para que também não restassem dúvidas de que o documento foi guardado e foi entregue há pouco nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, quanto a ser ou não ser registado, a verdadeira questão é se ele pode ou não ser disponibilizado ou se havia aqui qualquer outro objetivo. O objetivo é ser transparente, está aqui e foi entregue a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que pode agora tomar conhecimento e analisá-lo. E penso que respondi. Senhoras e senhores deputados, teríamos ainda para uma terceira ronda o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Ascenso Simões, faça favor, até 3 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta é a penúltima audição, depois de umas dezenas de audições e de muitas horas de trabalho. É a segunda vez que eu ouço aqui nesta Comissão a consideração de que o Governo tentou varrer para debaixo do tapete. Um Governo que tenta varrer para debaixo do tapete não entrega ao Parlamento um documento que está em sua posse e que ajuda o Parlamento a tomar conhecimento real das circunstâncias. Estas considerações são, para mim, bastante lamentáveis, ou seja, eu poderia regressar ao caso dos submarinos, ao caso do Porto Cale, mas a consideração pelo Dr. Paulo Portas e como prezo do Dr. Telmo Correia não são para aqui chamadas. E, portanto, eu gostaria que, neste final de trabalho, nós pudéssemos conter-nos naquilo que devem ser as apreciações sobre o trabalho da Comissão e sobre aquilo que aconteceu na Comissão. Ou seja, ninguém até agora barreu o que quer que seja para debaixo do tapete. Não façamos deste termo, não façamos desta consideração a consideração que marca a Comissão, porque ninguém esteve aqui a barrer para debaixo do tapete. E, portanto, eu queria deixar esta consideração, este registro, para que neste final de trabalhos nós possamos continuar a encontrar o caminho para o apuramento das responsabilidades que
que a Comissão considerar apurar ao longo destes trabalhos e principalmente no relatório final. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ascenso Simões. Sr. Deputado João Vasconcelos, prescinde. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faça favor, nos mesmos termos. Muito obrigado, Sr. Presidente, até porque já percebemos que na questão já não são questões que são colocadas. Eu percebo a dificuldade do Partido Socialista e de cada vez que se vê aflito, o Partido Socialista tenta ir buscar casos que foram, aliás, objeto de comissão de inquérito e que procura desenterrar e fazer emergir novamente. Agora, o Partido Socialista está a enfiar uma carapuça nesta comissão de inquérito, quando a minha declaração, e se o Sr. Deputado estivesse atento, a Deputada Ascenso Simões estivesse atento, teria percebido que a acusação que eu estava a fazer era ao Governo. Mas o Partido Socialista faz bem, em enfiar essa carapuça. Porque aquilo que eu disse é que desde o início do processo de Tancos, aquilo que nós percebemos é que quer as entidades militares, quer o Governo quiseram varrer Tancos para debaixo do tapete. É isso que se percebe. É isso que se percebe. Aliás, é bom lembrar que quem nunca deixou cair Tancos, para além do CDS, foi o Sr. Presidente da República, porque o Governo foi quem declarou que o caso de Tancos estava encerrado. Ou já se esqueceu o Sr. Deputado Ascenso Simões dessa mesma declaração? Esquece que o Sr. Primeiro-Ministro disse que tinha sido recuperado todo o material e já percebemos que não foi recuperado todo o material. Já percebeu também que o Sr. Primeiro-Ministro, para debate quinzenal, diz que não se pode ter acesso ao memorando porque estaria em segredo de justiça e mal ficaria se a oposição tivesse acesso a esse mesmo memorando para determinado debate quinzenal dar instruções ao seu chefe de gabinete para obter um memorando. E obtido o memorando, o que é que faz a seguir? Faz que declarações a dizer, não, eu não tenho memorando, não sei o que é que acontece com o memorando. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Basta contrastar aquilo que são as declarações do Sr. Primeiro-Ministro à comunicação social com aquilo que são os factos que neste momento nós já temos apurados na Comissão. E o Partido Socialista, aí sim, enfiará o barrete, a carapuça, de estar a não querer saber o que se passou efetivamente em Tancos e a varrer Tancos para debaixo do tapete, se não quiser dar por certos factos que já estão aqui mais que devidamente comprovados e que demonstram estas mesmas contradições. Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Eu registro que passaram já quase 6 minutos e nenhuma pergunta foi colocada ao depoente. Propósito principal desta ronda e das de todas. Senhora Deputada Jorge Machado, não. Senhor Deputado, certíssimo. E, portanto, não tendo sido colocada nenhuma questão ao depoente nesta ronda, obviamente que não justifica dar a palavra para responder a questões que não foram colocadas. Portanto, resta-me, em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito, agradecer a presença e o depoimento do Sr. Dr. Francisco André e recordar às senhoras e senhores deputados que hoje, às 14h30, teremos a audição do ex-ministro da Defesa Nacional, Dr. Azeredo Lopes. Estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.